Fala, meus amigos, hoje é 15 de maio, uma data que não aparece no calendário escolar, não é feriado, mas é uma data de extrema importância para as bases da legislação trabalhista. Pois foi nesse dia, meus amigos, 15 de maio do ano de 1891, que o mundo do trabalho mudou para sempre, com o lançamento da encíclica papal Rerum Novarum. Foi através de um homem vestido de branco sentado em Roma que decidiu, meus amigos, que era a hora da igreja falar alto sobre a injustiça, a exploração, a precariedade que tomava conta das fábricas naquela época, onde era comum o operário se machucar, perder um braço, perder uma perna e ser demitido sem direito a nada, sem proteção social nenhuma. Onde crianças trabalhavam 12 horas por dia, mulheres operárias em cortiço sem luz, sem saneamento, sem folga semanal e com famílias inteiras dependendo de um salário que mal pagava o pão. Vincenzo Pesci. Esse é o nome do Papa Leão XIII, que governou a igreja quando assinou e apresentou a encíclica Rerum Novarum, que em latim, meus amigos, significa das coisas novas. E eram coisas novas que precisavam acontecer nas relações trabalhistas. Em um mundo, meus amigos, dividido entre o capitalismo selvagem, representado pelo liberalismo desenfreado, que tratava o trabalhador como uma simples mercadoria a ser descartada, e o outro lado tinha o socialismo ateu, que queria a todo instante abolir a propriedade privada e promovia o conflito, a baderna entre classes, e não resolvia nada também. O Papa Leão XIII traçou um terceiro caminho. Ele defendeu que o trabalho é uma extensão da dignidade humana, que todo trabalhador tem o direito a um salário justo, a um descanso e a organização de sindicatos. E o cristão que negasse isso, ele estaria cometendo um pecado contra a dignidade humana. A encíclica Rerum Novarum, meus amigos, nos ensina que defender a dignidade humana do trabalhador não é apenas uma questão social, mas sim um dever moral. A Rerum Novarum inaugurou o que chamamos de doutrina social da igreja e plantou uma semente que décadas depois floresceria no outro lado do Oceano Atlântico, aqui no Brasil, com o presidente Getúlio Vargas, que vivia um momento decisivo. O país fervia em industrialização acelerada. A indústria brasileira estava em ascensão e trabalhadores sem proteção alguma. E já havia se passado mais de 50 anos do lançamento da Rerum Novarum, ou seja, meio século. Porém, a sua influência era direta. Os próprios redatores da CLT citaram a encíclica como uma das fontes de inspiração, conforme foi apresentado no primeiro Congresso do Direito Social, que aconteceu no ano de 1941. E em 1943, 2 anos depois, no dia 1º de maio, nascia a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, com 922 artigos que transformaram o cotidiano de milhões de trabalhadores do Brasil. A CLT foi apresentada com jornada de 8 horas, proteção para mulheres e menores de idade, descanso semanal, férias remuneradas, aposentadoria e salário mínimo. O que era privilégio de poucos, com a CLT passou a ser realidade para milhões de brasileiros, milhões de trabalhadores do nosso país. A CLT, meus amigos, atua, só para vocês terem uma ideia, a CLT atua como um mecanismo estrutural econômico que garante a previsibilidade de renda e estabilidade ao trabalhador e o acesso constante ao mercado consumidor. Ou seja, a CLT é um dos pilares econômicos que impede o país de entrar em uma recessão, porque a CLT garante um salário fixo, uma renda fixa para o trabalhador, para milhões de trabalhadores do Brasil. E tem críticos que chamam a CLT de autoritária até hoje. Alegam que a CLT é uma cópia de leis do fascismo italiano, é uma cópia da Carta de Lavoro, o que é uma mentira, uma grande mentira, um embuste. É uma mentira do liberalismo que é contada 1 milhão de vezes para um dia, quem sabe, se tornar uma verdade. Com um simples objetivo, a gente sabe, né? Que é difamar e manchar a CLT e desmerecer a legislação do trabalho. A CLT não tem nada a ver com Carta de Lavoro. Basta fazer uma simples comparação. A CLT, quando foi lançada, possuía mais de 900 artigos em leis, enquanto a Carta de Lavoro tinha apenas 13 artigos que não eram leis. Era apenas uma carta de recomendação formal do governo fascista. Os próprios juristas que criaram a CLT deixaram muito claro, que a base da CLT foi o humanismo cristão, a dignidade do ser humano, através da doutrina social da igreja. Então, meus amigos, a CLT existe através de um papa italiano e um presidente gaúcho. 2 homens em 2 contextos completamente diferentes, separados por um oceano e meio século de história, mas unidos pela mesma convicção, que nenhuma pessoa é apenas um instrumento de produção,
que o trabalho é vida e a vida merece dignidade. Feliz dia 15 de maio para quem trabalha, para quem luta e para quem nunca deve esquecer que um direito conquistado é apenas um direito pelo qual devemos lutar para manter todos os dias. Tamo junto.